Nós estamos de volta com o associativismo e cooperativismo aqui pela TV Beltrão e nesta semana o nosso entrevistado é o Gabriel Elvas, ele que é produtor cultural e musical aqui no nosso município. A gente está conversando um pouco, né, sobre o trabalho da Ordem dos Músicos do Paraná, o qual o Gabriel presidiu até algumas semanas atrás, sobre a valorização da categoria e agora também vamos falar um pouco sobre como que a crise do coronavírus está afetando, né, todo o setor cultural do modo geral, né, Gabriel? Queria que você comentasse um pouco como que o pessoal está se virando, né? Quais são as alternativas nesse momento em que não tem show, não tem teatro, enfim, todo mundo em casa. Como que o pessoal está se virando nesse momento de pandemia? Olha só, nós estamos vivendo um momento muito triste. Eu creio que nesse nosso setor cultural, né? Não vou falar só da música, é o momento mais triste, acho que, da história que nós estamos vivendo. Porque a nossa área ela foi a primeira a ser afetada, a primeira a parar e, infelizmente, com certeza, ela vai ser a última a voltar, porque a gente precisa do público, né? Aquele carinho do público, aquela troca de energia com o público, aquela emoção. Então, infelizmente, a gente sentiu muito essa questão. E relacionado ao valor econômico disso, ao valor de trabalho, também está sendo muito complicado. Muito, principalmente porque os artistas, eu creio que a maioria deles, não vou generalizar, mas a maioria foi pega de surpresa. Porque quando você fala em artista, ele se concentra muito na parte da arte, né? Então o músico, por exemplo, ele se concentra muito no que ele vai compor, no show que ele vai executar. Ele não está muito preocupado na questão administrativa para se proteger nessa questão, né? Então a gente tem muito isso, a gente, né, tira um pé do chão e fica naquela visão da arte. Então veio esse problema agora do Covid e estamos numa situação muito difícil. E eu até quero enfatizar que não é só os artistas, não é só os músicos, os dançarinos, os atores. Tem uma outra turma que é muito importante para que tudo aconteça. Então nós temos os técnicos de som que estão sofrendo muito. Nós temos os holds, para quem não sabe o que é hold, são aqueles carregadores que montam toda aquela estrutura. Então você imagina a quantidade, né? Você vai fazer um evento, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, a Expobel. Imagine quantos trabalhadores para criar toda aquela estrutura daquele palco. Então, assim, infelizmente, são diversos, dentro do setor cultural tem diversos segmentos e todos esses segmentos estão sendo bem afetados, né? A gente tem relatos aí de músicos passando necessidade e uma coisa importante, até que a gente pode estar levantando aqui no programa, a gente está percebendo hoje no Brasil essa quantidade de lives. E é uma coisa muito importante, os músicos estão se doando. Aqui em Beltrão a gente tem arrecadações de 4, 5 toneladas, né? Cada empresa fazendo ali a sua live, arrecadando para ajudar as pessoas. Mas eu faço um apelo que essas empresas, né, esses contratantes, que eles foquem também na necessidade dessa doação, ir para a família dos músicos, ir para a família dos artistas, ajudar também, porque eles estão ali se doando, né, fazendo as suas lives para ajudar o próximo. Mas eu faço esse apelo para que eles também possam ser ajudados com essas lives, com essas arrecadações, com essa nova tecnologia que está vindo. Então, a gente precisa hoje, né, numa crise dessa, a gente tem que aprender a se reinventar, a gente pensar no futuro. Na verdade, do setor cultural, a gente já vem tendo um alerta com o avanço da tecnologia já há algum tempo. Então, muitos setores da cultura, a máquina começou a substituir. Então, eu não vou dizer que isso é ruim, mas também não posso dizer que isso é 100% bom. Mas a gente já devia, né, nós devíamos já estar preparados para essa questão dessa tecnologia avançada. Né? Posso dar um exemplo da questão da indústria 4.0. Então, nós estamos entrando na indústria 4.0,
dessa tecnologia artificial, né? E do sistema 5G. Então, hoje nós temos o quê? Nós vamos gravar uma música, nós vamos lançar um disco, todas são plataformas de streaming. O retorno dessas plataformas é muito pouco para o músico. Então, assim, poderia ficar, a gente não tem muito tempo, né? Mas eu poderia ficar muito tempo falando sobre isso. E, de repente, vem uma pandemia que traz a gente para dentro dessa tecnologia que a gente já estava tendo uma briga, né? Eu citei antes ali no nosso bloco a questão de músicos de estúdio que fazem gravação. A máquina substituiu muito hoje, né? Antigamente você precisaria de um baterista para gravar e você escutar, ele montar todo o seu instrumento. Hoje vai lá no computador, grava a sua bateria. Então, né, o músico infelizmente já começa a perder espaço. Com essa questão da pandemia, isso foi um outro baque que a gente tomou. Então eu creio que pensando para frente, pensando nas novas propostas, o músico ele vai ter que tentar se adaptar com essa forma física e essa forma híbrida, né? Essa mistura a gente se reinventar dentro dessa mistura da tecnologia, do virtual com o físico. Eu acho que a gente precisa se achar nisso para poder voltar a respirar, né? E aí, nesse momento de pandemia, também entidades, né, de defesa aí da categoria se mobilizaram para um auxílio diferenciado, visto que é uma situação atípica, né, principalmente não só para os músicos, para toda a classe artística. Você, inclusive, participou, né, dessa mobilização. Como é que foi? Sim, participamos da mobilização federal, tivemos uma aprovação, né, se eu não me engano, foram 2 bilhões de reais para a classe artística pelo governo federal, passou na Câmara de Deputados, agora vai para o Senado a votação. Então isso também é uma grande conquista, esperamos que dê certo, né? Essa questão federal. A gente tem a ajuda estadual também, eu participei da reunião com o vice-governador e eu queria aproveitar esse gancho e passar uma outra informação que também nos pegou desprevenido, que é a questão dos editais. Tanto no sistema federal quanto no sistema estadual, toda essa ajuda do poder público aos artistas, elas vão passar por editais. Mas a maioria dos nossos artistas, eles não estão preparados para editais. Eles não sabem como preencher, eles não sabem um formulário. Então, quando eu estive presente nessa reunião virtual com o vice-governador, essa foi a minha fala. Inclusive, o pessoal da capital ali, Curitiba, ficou um pouco chateado comigo, porque a minha reclamação foi essa, que esses editais, eles permanecem muito na capital. Porque na capital as pessoas estão mais acostumadas a lidar com esses formulários, como preencher isso para ter acesso a esse recurso, né? Então a minha fala foi isso, porque nós no Paraná nós temos o Profice. O Profice é a nossa lei Rouanet do Estado. A última, há 2 anos atrás, foi destinado 30 milhões por essa lei. Só que a maior parte disso se concentrou na capital. Por quê? Porque nós do interior temos mais dificuldades com essas questões de editais. Eu mesmo tenho dificuldade com essas questões de editais e eu disse sobre isso, né? E como é um projeto estadual, então ele precisa ter essa distribuição de uma maneira correta. E sem trave, sem burocracia, né? Exatamente. Então a gente, né, eu foco muito nisso. Claro que a gente sabe que tem muita, né, burocracia da questão do poder público, é complexo a situação, mas a gente precisa hoje na pandemia, como você disse, simplificar isso, né, que não venha só aquela ajuda como as pessoas estão tendo ali dos R$600, que é muito importante, mas que o músico, que o artista, que o setor cultural, eles possam ter acesso a esse benefício também. O desafio é sobreviver a esse momento para que quando tudo se normalizar, poder voltar à atividade aí, que eu acho que o pessoal está ansiado aí para ir num show e agora mais do que nunca, né, sentindo falta da classe artística e desse contato mais direto, né, com músicos, com artistas de uma forma geral, né? Exatamente. Olha, gente, nós vamos nos encaminhando já para o final do nosso programa. Eu agradeço aqui a participação do Gabriel Elvas, ele que é produtor musical e cultural aqui em Francisco Beltrão, também ligado
até bem pouco tempo atrás, a Ordem dos Músicos do Brasil, a subseção aqui do Paraná, né? E o associativismo e cooperativismo desta semana vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença de você, telespectador, que nos acompanhou, e lembro, o nosso programa vai ao ar todo sábado ao 12:30 e a reprise é na quarta-feira às 20 horas. Um forte abraço e até a próxima!